Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. Mas o Senhor também deseja falar com cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, damos liberdade para que o Teu Espírito fale com cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estavam aqui domingo passado? Nós ministramos uma palavra sobre condenação, culpa, punição e disciplina. Quantos entenderam a mensagem? Lá na célula teve uma discussão boa, sim? Amém? Uma pergunta que sempre fazem quando nós falamos disso é: pastor, e Ananias e Safira, que foram nitidamente punidos, porque qual foi o pecado de Ananias e Safira? Mentiu contra o Espírito Santo, mentiu contra Deus, quis enganar a Deus. E eles venderam um terreno, omitiram parte do valor, ele é a esposa, né? Ananias é o homem, Safira a mulher. Venderam o terreno, omitiram parte, foram lá dar uma oferta. Por que alguém morre ao dar uma oferta? Será que vai acontecer com você aqui também? Não, calma. Porque eles queriam a bênção de Deus de uma forma, com um fogo estranho. Porque eles venderam uma propriedade, omitiram parte, chegaram lá e falaram: nós vendemos por X, toma aqui o dinheiro. Mas não era isso. E aí o Espírito Santo falou para Pedro: olha, eles estão mentindo. E Pedro falou: Ananias, para que você está mentindo? O dinheiro é seu, não tem necessidade nenhuma. Mas você pecou contra o Espírito Santo. Então, seu passaporte foi carimbado agora, tchau. E ele morreu. Em seguida veio a mulher. Como eles tinham combinado antes, ela falou que é a mesma coisa. Falou que vendeu por um preço menor, né, do que aquele, e estava ali reivindicando a bênção. Imediatamente, ela, ao ver o corpo do marido, faleceu também. Isso foi ou não uma punição de Deus? Sim, nitidamente foi uma punição. Mas nós falamos aqui domingo passado que Deus não pune mais as pessoas no Novo Testamento. E eu quero fazer um adendo aqui à explicação para você entender bem. Quem é que está debaixo da nova aliança? Isso é para todo o mundo? Ou é para quem creu e se tornou filho? Quem creu e se tornou filho. Aquelas pessoas que não creram ainda em Jesus, elas não estão debaixo da bênção da nova aliança. Por quê? Porque não aceitaram a nova aliança. Estão sujeitas ao Velho Testamento, à velha aliança. E o que nós podemos falar então sobre Ananias e Safira? O livro de Atos foi escrito por Lucas, é meio que uma continuação do Evangelho de Lucas, e Lucas é considerado um dos escritores mais minuciosos. Ele era médico por ofício, então era uma pessoa extremamente detalhista nas informações. Você vê diferenças na construção dos raciocínios, nos detalhes melhor explicados do que nos outros evangelhos. E quando Lucas se refere a um cristão, o nome que ele dá era assim: um irmão chamado Rainer Tavares, né? Uma irmã chamada Vânia, uma discípula chamada, e colocava os nomes. Então, você pode ver isso durante, não vai dar tempo de eu ler todos os versículos, mas lá em Atos 1,15, diz: levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Aqui está falando que qual ambiente que é esse? A igreja. Atos 6,3, escolhi dentre vós irmãos, 7 homens de boa reputação. Atos 9,30, sabendo, porém, os irmãos que acompanharam até Cesareia. Atos 11,1, ouvir os apóstolos e os irmãos que estavam em Judeia. Então, ele sempre se referia ao crente como irmão ou discípulo. Mas em alguns momentos ele escrevia assim, certo homem. Então, quando você lê certo homem, está tratando aqui de um crente? Não. Porque
O padrão de escrita é esse. Então, certo homem, Atos 3:2, um certo homem aleijado de nascença, não era discípulo. Atos 8:9, um certo homem chamado Simão exercia mágica. Aqui não está falando de um dos discípulos. Atos 14:8, em Listra estava aleijado, sentado um certo homem aleijado. Atos 19:20, um certo homem chamado Demétrio, ourives. Então você vê que Lucas faz diferenciação quando ele vai se referir a alguém. E quando ele fala de Ananias e Safira, em Atos 5, ele diz o quê? Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Então, esse casal não eram crentes. Ah, mas eles estavam no culto. Pois é, mas Jesus falou que vai ter joio e trigo. Estar num culto não significa que a pessoa nasceu de novo, foi transformada, recebeu Jesus como Senhor e Salvador e agora está sendo moldada pelo Espírito Santo. Tem pessoas na igreja e nós não estamos aqui para ser juízes, ok? Deus não deixou 12 advogados, né? Deixou 12 discípulos. Então a gente não faz julgamento de ninguém, mas a gente sabe que há. Então, por que eles foram punidos? Porque não estavam debaixo da nova aliança. Se fosse um irmão, um discípulo, não seria punido, seria disciplinado. Por quê? Porque Deus não pode punir mais os seus pecados. Por que não? Porque Jesus puniu todos no seu lugar, lá na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, houve lá a troca. Aleluia! Entendeu essa questão? Então agora você já pode explicar para alguém. É muito fácil. É só você meditar na palavra. Não há contradição na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. Só que a Bíblia se explica com Bíblia. Você não pode pegar um filósofo e explicar a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia com a Bíblia para interpretação. Aleluia! Então fala aí para o seu irmão. Jamais você será punido por Deus. Mas fala para ele, mas há disciplina. A disciplina às vezes dói, constrange. Mas se eu e você formos disciplinados, o nosso sentimento tem que ser de alegria. Por quê? Porque você é filho. Se você é disciplinado é porque é filho. Então, isso é uma certeza que você foi escolhido e o Senhor está preocupado em que você não erre mais. Amém? Eu quero ler Atos capítulo 16, verso 31, mas antes, não põe ainda não, vou explicar aqui o contexto. Quando o Senhor se refere à vida eterna, Deus está sempre considerando o indivíduo. Então, a sua vida eterna, ela é individual, intransferível, ninguém pode definir a não ser você. Você não define vida eterna de ninguém. Então, vida eterna é uma coisa. Mas quando a Bíblia fala e Deus fala de salvação, o entendimento bíblico aqui da nova aliança é que essa salvação, ela não é apenas para o indivíduo, mas para a sua família, para a sua casa. Diga aí para o seu vizinho, a salvação de Deus é para a sua casa. Então, quando Deus fala de eternidade, Ele trata como unidade, é uma pessoa. Mas quando Ele fala de salvação, Ele quer salvar a sua casa. Aleluia. Por que é importante eu e você sabermos disso? Porque essa é a base da nossa fé. A sua fé, ela vai ser baseada nas promessas de Deus. Porque como é que você vai orar, vai crer por algo que você não sabe? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de quem? De Cristo. O que Cristo veio fazer? Dar as boas novas. O que significa boa nova no original? Boa notícia. Mas se você não ouvir a boa notícia, como é que você vai acreditar?
Se não tiver alguém para contar para você, como é que vai ter fé em algo que você não ouviu? É impossível. É impossível. Mas hoje nós queremos, através da palavra de Deus, gerar muita fé no seu coração para você crer que a salvação é para a sua casa. A salvação do Senhor é para o seu ambiente familiar, para a sua casa. Aleluia! Então, Paulo e Silas foram certa vez pregar na região que se chamava Filipos, e lá tinha uma jovem adivinhadora que ficava andando atrás dele, dizendo: esses são os enviados do Senhor, que estão pregando o reino e a salvação. E ela ficou falando isso por alguns dias, e no último dia, Paulo, indignado, expulsou o demônio dela, porque era um demônio, obviamente, que faz essas coisas, e só que aquela jovem, ela trazia recurso para a cidade. Então as pessoas iam para essa cidade para se consultar, entre aspas, com ela, para receber grandes revelações, entre aspas, tudo mentira, tudo enganação, mas estava lá. E quando Paulo e Silas oraram e expulsaram o demônio, ela perdeu esse poder. E aí, os homens da cidade que estavam por trás dela, que financiavam ela, que cuidavam ali para que as coisas aconteciam, se enfureceram. Então, eles pegaram Paulo e Silas, colocaram numa prisão. E esse episódio é o episódio que fala que quando Paulo e Silas estavam meia-noite na prisão, no interior, eles estavam fazendo o quê? Reclamando. Ó Deus, ó céu, Senhor, tem misericórdia do missionário aqui. Paulo não estava fazendo isso. Ele estava fazendo o quê? Louvando e orando. E aí, ao orar e ao louvar, que é o que acontece no mundo espiritual, tudo começou a tremer. Houve um terremoto ali naquela prisão. E as grades se abriram. O carcereiro que tomava conta daqueles presos, viram que todas as grades se abriram e ficou desesperado, porque naquela altura ele seria considerado morto praticamente, porque deixou os presos saírem. As leis naquela época eram muito severas em relação a isso. Então ele foi tentar tirar a sua própria vida, mas quando ele fez isso, Paulo gritou para ele, falou: não faz isso, nós estamos aqui, nós estamos todos aqui. E ele, ao ver essa intrepidez, ao ver essa vida, ao ver essa palavra de vida do apóstolo Paulo, de Silas, e todo o contexto, ele perguntou para Paulo: Paulo, o que eu posso fazer para receber a salvação? E aí o apóstolo Paulo responde, coloca lá o versículo, por favor, Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Mas a casa dele nem estava lá, ele estava lá sozinho. Mas a promessa de Deus, a bênção de Deus e o propósito, o desejo de Deus é salvar a casa. Basta um. Basta ter o primeiro, talvez você é o primeiro da casa. Não será o último ou o único, será o primeiro de muitos. Então Paulo diz isso: crê no Senhor Jesus e a salvação que você vai receber é para você, mas é para a sua casa também. Qual que é a sua casa? Deus tem salvação para eles também. Mas é preciso alguém crer. É preciso alguém hoje se levantar em convicção, liberar essa fé e dizer isso: a minha casa vai servir ao Senhor, a minha casa vai ser salva pelo Senhor, a minha casa vai receber a bênção do Senhor, porque eu estou lá e Deus quer fazer isso. Aleluia. Falei para o seu irmão: Deus quer salvar a sua casa. Essa é a vontade de Deus. Deus só precisa de alguém aqui na terra para acreditar nessa verdade, para crer nessa promessa, para ouvir essa palavra, gerar fé no seu coração, e a fé produz aquilo que não existe. A gente não sabe quanto tempo vai levar, mas a gente sabe que essa é a vontade de Deus. E eu quero trazer alguns exemplos
para você de situações que falam a mesma coisa, de famílias que foram salvas, transformadas, para que a sua fé aumente. Amém? Quando o Senhor chamou Noé, nós consideramos isso um segundo início, né? O primeiro início foi em Adão, o segundo início do propósito de Deus no homem começou com Noé. A palavra de Deus para Noé, lá em Gênesis 7:1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e quem, irmãos? Toda a tua casa. Toda a tua casa. Por quê? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. É interessante que Deus fala: eu reconheço que todos vocês são justos. Não, Deus não fala isso. Deus só falou de Noé. A gente nem sabe como é que eram os filhos. Sabe assim, depois na história. Mas nesse dia aí, Deus estava falando: eu preciso de um justo. Quantos foram justificados pelo sangue de Jesus? Então, onde há um justo, há uma bênção liberada para ele e para a sua casa. Aleluia! Então, essa é a palavra de Deus. A arca não foi preparada só para uma pessoa, mas foi preparada para uma família. Né? Família, inclusive, de animais também. A salvação alcançou os filhos e as noras. Você sabe, todo novo convertido deveria trazer a sua família para a arca. Todo mundo que experimenta o Senhor e entra no propósito, isso deve ser o primeiro objetivo. A minha casa vai vir junto. Porque às vezes o que acontece? A gente desanima. Às vezes a gente não crê. Às vezes a gente acha que é tão difícil. O fulano se converteu, o marido, a esposa, o tio, o pai, o primo, o filho. Mas se você ficar crendo que é difícil, a sua fé vai esmorecer. Você precisa crer. Deus quer abençoar a minha casa. Deus quer abençoar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa. Deus quer fazer isso. Se você crê nisso, a sua fé vai trazer frutos. Aleluia. Então esse é o primeiro exemplo de Noé. O segundo exemplo, lá em Abraão, quando o Senhor chama Abraão e faz uma aliança, diga aliança. Então Deus fez aliança com quem? Abraão. Mas essa aliança atingiu toda a sua casa e chegou até os nossos dias. Olha que coisa poderosa. Então, Gênesis 17:13. Deus então chama Abraão e diz: será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro. Naquela época, eles compravam gente. A minha aliança entrará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, essa circuncisão é um corte que é feito no órgão sexual masculino, que mostra ali que ele foi separado. Mas quando Deus chama Abraão, a aliança foi com Abraão, mas Deus falou: mas todo mundo vai ter o sinal. Por quê? Porque o sinal mostra que a bênção está lá. Então, os filhos, os servos, os filhos dos servos também tinham o sinal da bênção e eram abençoados. Por quê? Porque Deus queria abençoar toda a casa de Abraão. Toda a casa. Então, os seus filhos são abençoados por sua causa. E eu vou até estender mais. A empresa onde você trabalha é abençoada por sua causa. Pode ir lá falar isso para o seu chefe. Você já percebeu, tem um efeito nos restaurantes? Ou café? Não sei se você já percebeu, mas quando você vai, enche. Alguém já parou para notar isso? Não vou explicar isso, porque eu não sei explicar. Mas eu acho que é bênção do Senhor. Porque você leva bênção. E um dia eu fui para o aeroporto, estava sozinho, e esperando lá embarcar para ir para o Brasil. Aí eu falei: eu vou testar esse negócio de novo, porque eu sempre estou testando. Aí eu cheguei em frente ao café, não tinha ninguém, diga ninguém.
Ninguém. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém também. O voo estava vazio, porque eu cheguei antes. Eu falei, agora eu quero ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Aí entrei, estou lá na fila. Aí chega um, chega outro, chega outro. De repente estava uma fila atrás de mim. Eu nem tinha pagado ainda. Chegou assim umas 10 pessoas de uma vez. E o Espírito Santo falou, mas para que ficar testando? Já é uma verdade. Então pronto. Começa a observar. Por quê? Porque você carrega a bênção. Um ímpio pode ser abençoado por minha causa? Sim, pode. Porque o sol nasce para justo e para injusto. Mas não é toda a bênção que chega no ímpio. Mas se você estiver perto dele, é mais fácil ele receber. Inclusive a salvação também. Então o sinal da aliança na época de Abraão era a circuncisão, tanto nos filhos como nos escravos. Por quê? Porque a bênção era estendida para todas. Você também conhece a história, na ocasião, quando Moisés foi levantado para ser o libertador dos israelitas que estavam no Egito, durante 430 anos escravizados. E, na ocasião da última praga, a praga era a morte dos primogênitos. Por quê? Porque o coração de Faraó estava endurecido. Então, Deus foi mais duro que o duro do coração. E aí, qual que foi a instrução para o povo de Deus acerca da salvação deles? Porque o anjo da morte ia passar e todos os primogênitos da terra, sejam de pessoas, sejam de animais, seriam exterminados. E aí, Deus chama Moisés e fala, Moisés, vocês vão matar um cordeiro, vai pegar o sangue, vai aplicar no umbral da porta. Vamos ler isso? Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de quem? Dos pais, um cordeiro para cada família. Vai para o verso 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu pergunto para você, quando o anjo da morte passou pelas ruas, ele ficou avaliando quantas pessoas tinham na casa? Não. Ele ficou lembrando assim talvez essa casa aqui tem uma pessoa ali que, não sei, eu acho que ela não merece isso não. Tem uma pessoa ali complicada. Você sabe, teve até egípcios que entraram na casa. A bênção nem era para eles. Eles nem eram judeus. Mas lá na frente você vê que eles foram os primeiros que reclamaram no deserto. Mas eles entraram lá na casa. Quem é que foi salvo? Quem estava dentro da casa. Ali nem importava o grau de parentesco. Até o vizinho podia entrar lá e seria salvo também. Por quê? O que definia era o sangue. Talvez você está olhando aí para a dificuldade de conversão dos seus familiares. Talvez você está pensando em quanto tempo você já fez. Mas Deus só está olhando o sangue e esperando alguém concordar com a bênção. É só o sangue de Jesus que é necessário, além da sua fé. Então, a salvação dependia de comer o cordeiro. Todos ali tinham que comer. Não tinha nenhum vegano nesse dia. Nada contra, mas está aí uma dica. Se tivesse um vegano, não sei se ele ia... Enfim, isso aí é discussão para outro dia. Mas a família estava salva. Um outro exemplo, quando Deus chama Arão para definir o primeiro sacerdote. A Bíblia diz lá em Números, capítulo 18, verso 1. Olha lá, disse o Senhor a Arão, tu e quem mais? Os teus filhos. E a casa do teu pai contigo. Levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, ao vosso sacerdócio. Qual que foi o chamado? Foi só para Arão? Arão, eu vou chamar você. Se os seus filhos depois se comportarem, aí
se eles fizerem um seminário teológico e se tornarem crentes espirituais, salve, salve. Não, não, Deus chamou lá no início, já pôs os filhos no meio. Deus chamou Arão, falou: Arão, agora você vai ser um sacerdote. Mas essa bênção não é só para você. Essa instrução não é só para você. É para você e para os seus filhos. E depois para os filhos dos seus filhos. E até hoje, lá em Israel, se você for lá, tem lá os descendentes dos sacerdotes. E a bênção do Senhor os acompanha. Por quê? Porque o propósito que Deus te chamou é para a sua casa. E eu ensino meus filhos desde cedo assim. De falar: olha, Deus chamou a mim, mas não foi só eu. Vocês estão incluídos nessa aliança. Vocês estão incluídos nesse propósito. Vocês estão incluídos nesse chamado. O chamado não é só para mim. Eu me lembro que lá atrás, meu pai também falou isso. Um dia eu era adolescente, estava dando muito trabalho para ele. E ele falou: eu não tenho filho para servir o diabo. Eu tenho filho para servir a Deus. Que Deus começou na minha vida, vai continuar em você. Então, enquanto eu estiver aqui, estou continuando. Os meus filhos, uma hora, cada um, obviamente, vai ter que decidir, porque isso não é imposto. Mas aqui mostra o desejo de Deus, de que os seus filhos tenham a mesma experiência que você teve no Senhor. Talvez você está me ouvindo e não tem filhos ainda, ou os filhos naturais, já cada um já decide por si mesmo, mas isso também se aplica a filhos espirituais. Deus pode te dar pessoas para andar com você, e você adotá-los espiritualmente e dizer: você vai entrar no meu propósito, eu vou discipular você, você vai fazer a mesma coisa que eu. Aleluia! Quando esse povo saiu do Egito, perambularam lá no deserto, ficaram 40 anos ali, e depois Deus levanta uma nova geração para continuar, para entrar em Canaã, que é Israel. E vem Josué e Calebe. Na ocasião da conquista de Jericó, Deus mandou ali duas pessoas para entrar na cidade como espias. E eles entraram naquele lugar e foram para uma casa de uma mulher que se chamava Raabe. Raabe era uma prostituta, vivia disso, e o rei daquele lugar soube que tinham esses dois espias lá, e começou a procurá-los. E Raabe escondeu esses dois espias na casa dela. E depois que ela escondeu, e eles não foram encontrados, obviamente, ela pediu misericórdia. Você sabe, Raabe, quando você lê a história ali, ela conhecia a história dos israelitas. Ela sabia que eles tinham saído do Egito com a mão forte do Senhor. Ela sabia que o mar tinha sido aberto diante deles, eles passaram a seco. Ela sabia que o Deus de Israel era muito poderoso. E ela sabia também que aquela cidade seria conquistada. E ela pediu clemência, pediu misericórdia, falou: olha, protege a mim. E aquele ato, aquele pedido, e também o ato de conservar esses dois escondidos, esses dois então fizeram um voto com ela. Olha, a cidade toda vai cair, a cidade toda vai ser destruída, mas a sua casa não, por causa do seu coração. Josué, capítulo 2, verso 17, vamos ler esse texto. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde me fizeste descer. E se não recolheres em casa, diga em casa, em casa contigo teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Olha que interessante. No caso dela, obviamente não era casada por causa da profissão, a salvação se estendeu aos pais.
e aos irmãos. Mas a direção para ela era bem clara, porque quando esses espias foram fugir da cidade, voltar para o povo, ela desceu ali um fio de escarlata, né, da cor vermelha, da janela, porque a casa dela era bem na muralha. Então ela pôs um pano ali, enrolado assim, fazendo uma corda, e eles desceram por essa corda. Então eles falaram, olha, coloca a corda de novo, coloca esse pano vermelho, porque se o pano vermelho estiver aí, e quem estiver dentro da sua casa, não vão morrer. E a salvação dela estendeu, ela não tinha filhos, mas foi para os pais. Talvez você está orando pelos seus pais. E talvez o inimigo falou que você não tem autoridade para isso. Que isso é impossível, que eles mesmos é que têm. Realmente, cada um individualmente. Mas Deus quer salvar os seus pais também. Também. Os seus irmãos, os seus sobrinhos, os seus primos, toda a sua casa. Deus quer protegê-los, Deus quer salvá-los. Mas é preciso que alguém sinalize. É preciso que alguém diga, eu quero a salvação na minha casa. Está aqui o sinal, aquele fio de escarlate representava ali o sangue de Jesus. Onde há o sangue de Jesus, a morte não entra e a vida se multiplica. É preciso um. É preciso um hoje se levantar em oração e dizer, eu creio no sangue de Jesus, eu creio que eu fui salvo e essa salvação estenderá a toda a minha casa. Aleluia! Esse era o sinal. Todo mundo morreu naquele dia, menos quem estava dentro da casa. Por quê? Porque a salvação do Senhor é isso. Basta só um para abençoar o restante. Diga, eu creio na salvação da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos e de todos aqueles que vieram a crer pelo meu testemunho. Aleluia! 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Também conta a história de Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Naquela época, a arca do Senhor continha a presença. Falava da presença. Então você sabe, é muito importante você lá na sua casa invocar a presença do Senhor. Obviamente você não precisa fazer nenhum ritual para Deus entrar na sua casa, porque Ele mora e habita em você. Mas você pode encher sua casa de louvores. Você pode falar da arca. Eu fico pensando, Obed-Edom ensinando os filhos a adorarem ali na arca, passando todo dia, limpando ali e valorizando a presença de Deus. Valorizando a experiência da presença, o quão privilegiados somos de ter aqui dentro da nossa casa alegria, paz, o shalom de Deus, que é uma bênção completa. Você sabe, eu e você podemos fazer isso com os nossos filhos. Eu fiquei tão surpreso essa semana, porque meu filho, ele se interessou em ouvir o estudo de Hebreus. Mas eu digo para você, não é nenhuma glória minha, mas ele teve isso porque vê o pai fazer. E aí não só isso, mas ele escutou lá umas 3 aulas, entrou no meu login, escutou, fez 7 páginas de anotação. Ele tem 10 anos, irmãos. 7 páginas de anotação. E aí essa semana ele chegou e falou, pai, eu quero fazer uma live. Agora, por que meu filho quis fazer live? Que ele vê o pai fazendo. Então ele veio sentado no computador, ele vem conversar, eu falo, filho, agora eu não posso conversar, porque eu estou concentrado escrevendo um esboço. Então isso é um ensinamento. Ele sabe que eu valorizo o quê? Presença de Deus.
E aí ele fez uma live, eu pus lá no meu Instagram, depois você ouve, você vai ser muito abençoado. Deu, acho que uns 7 minutos, eu acho. Aí ele começou, igual eu faço, começou com a oração, fez o desenvolvimento e lá no final fechou com a oração de novo. Mas por que isso está acontecendo com ele? Porque tem alguém lá valorizando a arca, valorizando a presença. Dizendo que vale a pena gastar tempo com isso. Ao invés de ir para o videogame, vai assistir o estudo bíblico. E ninguém mandou. Foi só alguém que entendeu. A salvação é para minha casa. O chamado é para minha casa. O sacerdócio é para minha casa. E o sacerdócio não é só para os pastores. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos reis e sacerdotes. Você tem a realeza e o sacerdócio, todos nós. Ninguém desculpável dizendo, não, eu não preguei porque era só para pastor. Não, você é um sacerdote na sua casa. Portanto, valorize presença. Valorize esse tempo de investir no Senhor. Mais um exemplo disso, Deuteronômio 12, de 5 a 7, diz a palavra: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, a sua habitação, e para lá ires. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então, Deus está definindo aqui um lugar de adoração. Então, se você ler um pouco antes aí, Deus está falando de pessoas que adoram outros deuses, e templos pagãos, e lugares de adoração, mas Ele está falando, não, vocês vão ser diferentes, vocês vão adorar onde eu defini, mas lá vai ter alegria, não só para você, a alegria é para você e é para a sua casa. Sua casa é um lugar de alegria. Pastor, eu não estou vivendo ainda alegria na minha casa. É porque você não crê. Você precisa crer que isso é uma bênção. Ah, mas só eu sou cristão. Irmãos, quem dá risada, ele influencia todo mundo. Pode ter 10 chorantes. Se um começar a rir, o choro para. Sim ou não? Tem um experimento social que uma pessoa fez uma vez. Ele entra num comboio, ou um metro, não sei, e ele está ali com o fone, está ali olhando o telemóvel, e de repente ele começa a dar gargalhadas. Alguém já viu esse experimento? O que acontece? Todos à volta começam a rir também. Por quê? Porque a alegria é muito mais contagiante do que a tristeza. Muito mais. Se tiver um feliz na sua casa, o ambiente inteiro muda. Por que sua casa é um lugar de choro? Não deve ser. Há momentos, sim, mas há uma bênção liberada para a sua casa, um lugar de alegria. Se você está do lado de alguém da sua casa, fala para ele, a nossa casa é um lugar de alegria. Nossa casa é um lugar de sorrisos. Não só de discussões acaloradas, mas de sorriso. Aleluia! Certa vez, um homem de estatura baixa subiu numa árvore para ver Jesus. Os irmãos lembram do nome dele? Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus, Jesus viu ali fé nele e falou, desce daí que eu vou lá na sua casa. Olha que privilégio. Imagina Zaqueu pelo caminho. Gente, dá licença porque hoje Jesus vem na minha casa. E aí, olha o que diz o texto, lá em Lucas 19, 9. Então, Jesus, lá na casa dele, lhe disse, hoje
houve salvação para Zaqueu. Foi isso? Hoje houve salvação nessa casa. Nessa casa. Talvez você está lá sozinho, mas creia, o Senhor já começou. O Senhor olha para a sua casa como um objeto único. E Ele manda as bênçãos para casa, é para a sua casa. Começa a declarar que a salvação já entrou, ainda que tem gente lá que não está nem aí, ainda que tem gente que não ouça, levanta e declara como Jesus disse lá na casa de Zaqueu: hoje entrou a salvação na minha casa. Aleluia! Um outro personagem, um oficial do rei, a Bíblia não diz o seu nome, João 4:53. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Porque aqui foi um oficial do rei que queria que Jesus fosse lá orar pelo filho dele, que o filho dele estava doente. E Jesus não foi lá orar, ele só disse: o seu filho vive. E na hora que ele disse: seu filho vive, o menino ficou são. E aí ele marcou mais ou menos a mesma hora que Jesus disse essa palavra. Ele chegou lá na casa dele e alguém disse: olha, o seu filho em tal horário foi curado. E começou a viver. E aí, o que o texto diz? Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. A sua fé, a fé que Deus te deu, ela é para ser compartilhada com os seus parentes. Deus quer colocar todo mundo da casa no mesmo nível de fé. Quer que você creia junto. Se você está em casal, aperta a mão da mulher, do marido, e fala: nós temos a mesma fé. Nós vamos crer aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia! Os irmãos estão convencidos? Eu posso dar mais exemplos? Mais dois. A casa de Cornélio. Cornélio tem uma visão, porque a Bíblia diz... Deixa eu ver se eu pus esse texto. Coloca lá, Atos 10, 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha o verso 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso aqui já era uma pessoa posicionada. Já era um homem posicionado. Cadê os homens dessa igreja? Fala amém. Cornélio já era um homem que conduzia sua casa a buscar a Deus. E aí Deus aparece para ele e fala: olha, você tem que ir lá chamar Pedro. Pedro vai vir aqui na sua casa e vai pregar para você. E a palavra acontece. E lá em Atos 11, 14, diz assim: e o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Fala aí para o seu vizinho: Deus quer fazer algo na sua família. Avança lá para Atos 16, 14. Olha lá, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais, sou eu fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aqui. E isso nos constrangeu. Você já pensou todos os apóstolos reunidos lá na sua casa? Isso que aconteceu com Lídia. Ela foi batizada, ela chamou os pastores: vamos ficar... E eu não sei dizer agora quanto tempo ficaram lá na casa dela, mas a salvação chegou, a bênção chegou, toda a casa foi batizada. Eu amo quando a gente faz um batismo e o casal batiza junto. O último teve uma mãe e uma filha batizando juntos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos mais um, Atos 18, avança aí para o capítulo 18, verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, aqui está falando de um judeu. Não é um judeu simples, era o líder. Creu no Senhor com
toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender que o Senhor quer salvar a nossa casa, porque nós vivemos numa sociedade que se tornou e está cada vez piorando, muito individualista. Então, aqui na Europa, os jovens com 18, 19, 20 anos já saem de casa, já têm a sua própria independência, e aí quando você fala casa, eles ficam embaralhados. Qual é a minha casa? Agora eu já não sei mais. Bom, nós temos vários exemplos aqui de pessoas que foram chamados, e os filhos foram chamados, mas como Raabe, os pais também receberam, então a tua família toda foi chamada para a salvação, através de você. Você pode crer nisso? Feche os seus olhos. Veja agora algumas pessoas à sua mente que o Espírito vai te falar. O Espírito Santo vai te mostrar as pessoas que Ele quer salvar nesses dias. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento para crermos. Nós cremos na promessa, nós cremos na palavra, que a palavra do Senhor hoje, que as boas notícias do Evangelho hoje entrem no nosso coração, para que haja fé, para que haja uma crença correta na Tua palavra, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos que ainda a situação é complicada, o Senhor descomplica. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem sara. Em nome de Jesus, nós cremos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você sabe, até o Pentecoste, até a unção de Deus, é para você e para a sua casa. Vamos ler Atos 2, 37 a 39, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O dom e o batismo do Espírito Santo é para você, para os seus filhos e até aqueles que estão distantes. Será que você tem alguma dúvida ainda que você foi chamado para isso? Que a sua família é desejo, é objeto de Deus, da bênção, para chegar até eles? Não é só você que vai ser cheio do Espírito, não. Seus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Seus parentes que estão fora, que estão longe, estão lá do outro lado do Oceano Atlântico, Deus está chamando também. O texto diz que o Senhor vai chamar, que o Senhor vai estabelecer. É tempo de salvação da família, é tempo da bênção crescer e se multiplicar na sua casa, é tempo de você ver aí do lado dessa cadeira aí um parente seu sentado aí, seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, seu vizinho, seu amigo que é considerado família. É tempo disso. E hoje nós temos a facilidade de ter igrejas no mundo inteiro. Esses dias uma família aqui da igreja me procurou, falou: pastor, a minha filha está lá longe daqui, mas ela disse que quer visitar a igreja. E eu na hora já pesquisei, vi que cidade que ela está, qual o pastor mais próximo, liguei para o pastor, falei: ó, tem uma pessoa aí, você vai lá na casa dela, visita, porque ela quer congregar com vocês. É a palavra de Deus se cumprindo. Seus filhos estão longe, a palavra é capaz de chegar até lá. Seus pais estão longe, a palavra de Deus atravessa oceanos, atravessa desertos, faz o que é necessário. Mas é preciso de alguém se levantar e dizer: eu creio nessa bênção. Eu sei que alguém pode ouvir isso e falar: mas pastor, e a maldição hereditária? A maldição hereditária era uma maldição que passava de família em família.
De fato, lá no Velho Testamento, em Êxodo 25, coloque aí por favor. Êxodo 25 diz assim: é 20, desculpa. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito, olha o que a Bíblia diz, a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, na velha aliança, a maldição era passada de pai para filho. Então, o pecado do pai chegava até o filho, e o filho recebia maldição. Mas algo aconteceu na história do homem. O Senhor Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele foi punido pelas nossas iniquidades. E a Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor não se lembra mais do pecado, nem seu, nem do seu pai. Se Deus não se lembra, não há mais punição. Maldição hereditária existe? Sim. Para quem? Para quem não está debaixo da nova aliança. Para quem está debaixo da nova aliança, Romanos, qual que é o capítulo? Romanos 6, eu acho. Diz que aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Depois você acha esse versículo aí para mim, só para eu falar ele certinho, ficar registrado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então não existe mais esse medo. O medo de ser punido por algo lá de trás. Essas vozes que vêm na nossa mente, nos acusando, dizendo que nós não somos nada porque estamos ainda recebendo a punição da família. Nenhum casamento deu certo na família, então o seu não vai dar certo também. Ninguém prosperou na família, você não vai ser próspero também. Há uma doença na família que vai passar geneticamente em você também, e você tem que aceitar isso. Não tem. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Essas coisas ficaram para trás. Pastor, mas eu tenho um diagnóstico. Não interessa, tem o sangue lá na cruz também, evidenciado pela história. Todo mundo acredita, antes de Cristo, depois de Cristo. É a verdade absoluta. Ele diz: de modo algum lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. O Senhor agora abriu um caminho de bênção para você e para sua casa. Os erros que você cometeu lá atrás, os seus filhos não vão sofrer mais. Por quê? Porque você está posicionado agora na bênção do Senhor. Você resolveu, você deixou isso lá para trás. É claro que há espíritos que acompanham as famílias e tentam fazer com que as famílias caiam naquele mesmo pecado. Mas não há mais maldição, isso é opcional, é só se a pessoa permitir. Mas você está hoje aqui para levantar e dizer isso: eu não permito mais na minha vida esse resquício do passado, eu não permito mais na minha vida coisas lá de trás, eu não aceito mais, eu encerro hoje esse tempo de aflição, eu encerro hoje essa doença na minha vida, porque pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Eu fui sarado, eu recebo hoje a bênção do meu casamento. Meu casamento não vai ser arruinado só por causa da minha família. O Senhor tem uma bênção especial para alianças, para casamentos. Não é o que seus pais viveram lá atrás. Não é para ficar pensando nisso. É para olhar para frente e receber o que Deus tem para você. Se você está vivendo debaixo da velha aliança, todos esses medos vão acompanhar você. Mas hoje eu estou te dando uma boa notícia. Há uma nova aliança. E essa nova aliança diz que você recebe a herança não dos seus pais, mas de Abraão. A herança de Abraão você recebe prosperidade,
vida, alegria, paz, justiça e tudo aquilo que Deus quer te dar. O que eu preciso fazer? Levantar em fé e dizer: eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os outros podem servir a outros. Eu não sei o que o meu vizinho vai decidir, eu não sei o que as pessoas vão escolher para a sua própria vida, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. O Senhor tem um propósito para mim, para minha casa. O Senhor tem uma bênção para mim, tem uma bênção para o meu casamento, tem uma bênção para os meus filhos, tem uma bênção para a minha prosperidade. O Senhor tem algo para mim lá na frente, é para eu olhar para isso. Que passou, passou, acabou, não faço mais nada, não volto atrás do tempo, eu não vou desfazer o que meus pais fizeram, vou honrar isso, mas daqui para frente eu creio que eu estou debaixo de uma nova aliança, uma nova aliança. E nós homens, cadê os homens de novo? Os homens foram escolhidos para ser o cabeça da casa. Você vai escolher se você vai aproximar seus filhos de Deus ou afastá-los. Presta atenção, homens. Nada contra as irmãs, e o que eu vou falar aqui não diminui a mulher. As irmãs oram muito pela sua casa. Por às vezes o marido que não se converteu, por os filhos que estão espalhados por aí. Há muito poder na oração das irmãs. Eu vou dizer, quando um homem se levanta, é diferente. Porque Deus escolheu ele para ser o cabeça. Não sei o que você está passando na sua casa, mas o homem é o que recebeu esse privilégio de representar Cristo, o próprio Cristo ali dentro da sua casa. Quando o homem é posicionado, quando o homem mostra para os seus filhos a importância de servir a Deus, a importância de ir numa igreja, a importância de participar de uma reunião de discipulado. Você sabe, esses dias eu ouvi, estava conversando com uma família, e essa família falou assim: a gente estava em outra cidade, e ele falou: mas a gente podia morar nessa cidade. Aí um menininho de 7 anos falou: mas aqui não tem igreja? O que o menino de 7 anos pensa assim? Porque o pai e a mãe trazem para a igreja. Não sei você, mas lá na minha casa é o seguinte: enquanto estiver na minha casa, vem para a igreja. Ah, não quero, não interessa, eu nem pergunto. Vem para a igreja, por quê? Porque eu sou o sacerdote, eu estou mostrando para eles: a coisa mais importante da sua vida é você se apegar com Deus. Onde tiver Deus, eu estou lá e você está comigo também. Depois, quando eles tiverem a decisão deles, eles escolhem. Mas creio na palavra que se você mostra o caminho, ele não vai se desviar quando crescer. Mas é o posicionamento do pai, do homem. Ouça, homem. Ah, pastor, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja e fica lá fora. O que adianta? Você vem para um louvor e fica... Hoje eu estava vendo alguns aí, não vou apontar o dedo, não vou nem olhar. Hoje, acredita, Vinícius, eu estava vendo uns caras no louvor com a mão no bolso. Qual música vocês estavam cantando mesmo? Canta aí a música. O irmão estava assim. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Aí presta atenção, o seu filho está vendo isso. O que vai acontecer no louvor? Ele vai fazer a mesma coisa. Em contraste, tem ali a irmã que tem 2 filhas gêmeas, estava ali na hora do louvor, elas louvando, ela e a irmã do lado louvando, e as menininhas abrindo a mão e louvando também. Ah, pastor, mas vai ficar induzindo a criança? É claro, porque ela aprende por imitação, a vida é assim.
Você quer que ela aprenda a imitar você a orar, levando as mãos para o céu ou fazendo dancinha em frente ao TikTok lá na sua casa? É tudo imitação. Então lá em casa tem um sacerdote. Eu olho para a roupa da minha filha e falo: não, essa roupa aí você não vai usar não, tira e joga fora. Não, vou usar só em casa. Tem algumas que eu falo: nem em casa você vai usar isso, joga fora. Nem não sei como é que chegou lá. Por quê? Porque tem um sacerdote naquela casa. Tem alguém que vai dizer o que é certo e errado, o que é princípio, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Mas eu preciso mostrar para eles o quanto é importante a presença de Deus. Por quê? Porque eu creio nessa palavra. Eu creio. O homem tem a responsabilidade de levar sua casa a servir a Deus. O homem deveria orar mais que a mulher. Eu sei que tem alguns que são difíceis. Tem umas mulheres aí que começam a orar o negócio. E o homem fala: meu Deus, eu tenho que orar mais que ela. Não é no sentido de tempo ou de palavras, mas é coração. Você, homem, tem a responsabilidade de falar como Josué e Caleb: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em casa é assim. E às vezes meus filhos chegam: ah, pai, posso fazer tal coisa? O fulano faz. Eu falo: o fulano não é meu filho e aqui não é a casa dele. Aqui você faz o que o seu pai fala. Por quê? Porque o Senhor me deu essa responsabilidade. E eu espero que todos os homens aqui façam isso. Aleluia. Como cabeça da família, só os homens ficam de pé aí. Como cabeça da família, você, homem, pode reivindicar com mais propriedade e autoridade, reivindicar a salvação da sua casa. Não deixe isso nas costas da sua mulher, não. Você, homem, pode declarar que você tem crido no Senhor e seus filhos vão crer também. Você pode declarar que a família serve a Deus e domingo é o primeiro a levantar, arrumar todo mundo e vamos dizer: vamos servir a Deus. E aí alguém fala: não, vamos para a praia. Você fala: não, primeiro nós vamos lá, depois vamos na praia. Irmãos, ir na praia de manhã não tem graça. Vai depois do almoço. O trânsito é melhor. Você acha lugar para colocar lá o chapéu de sol, não é? E talvez você até encontre o pastor lá, porque hoje eu vou na praia. Qual que é a praia que a gente vai? Esqueceu? Costa Caparica. Quem quiser ir para lá, nós vamos passar uma tarde lá. Comunhão dos irmãos. Mas aí eu falo para os meus filhos: primeiro é o Senhor, depois é o resto. Primeiro o Senhor. E eles sabem, nem discute mais. E aí a gente vai, às vezes a sociedade é politicamente correta e fala: não, você não pode obrigar o seu filho a ir na igreja, senão ele vai tomar birra da igreja, ele vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer ir. Mas o senhor obriga o menino a ir para a escola porque você acha que a escola é importante. Pois é, falta importância também para o Senhor. O que é mais importante? Seu filho aprender na escola ou ele aprender com a Bíblia? O que é mais importante? Matemática, geografia, história ou a palavra de Deus? Fala alto. Então para com essas coisas. Posiciona. Você é o sacerdote. Pesa sobre a sua cabeça a unção para governo. Vamos orar então? Pode ficar de pé todo mundo.